Então vamos lá, pessoal. Então aqui na Ciruta, caminho, verdade, vida, bem e belo. Origem da Naciruta. O termo Naciruta, derivado do aramaico, significa preservação ou proteção. Se vocês forem observar bem, pessoal, é a raiz da palavra natsar, né? Perdão, a sua raiz é a palavra natsar, né? Que quer dizer guardar, preservar, ocultar, né? Também forma a palavra netzer, que é rebento, broto, ramo, descendente, né. Então, na ciruta é basicamente isso, é a preservação, a proteção, a remanescência de algo, né, que até então estava sepultado, melhor dizendo o termo da coisa, né. Então, netzer é algo que está saindo para fora, é algo que está sendo revelado, é algo que estava ocultado e agora está para ser revelado. Estava escondido e agora está para sair à luz. Isso é a raiz e o significado, basicamente, da palavra Naciruta, ok? Esse caminho foi inicialmente organizado e sistematizado pela escola de Hillel, uma das principais correntes de pensamento e prática entre os judeus durante o período do Segundo Templo. É aqui que está também, pessoal. Quando a gente fala que a Naciruta ela foi fundada pela escola de Hillel, as pessoas já têm na cabecinha, né, programada a dizer, então quer dizer que eu vou me tornar um judeu. Historicamente, pessoal, isso não existe mais, ok? Pode falar: "Ah, mas tem uns judeus hoje". Tudo bem, eles se consideram judeus. Mas judeu, pessoal, é quem é do estado de Judá, que acabou no ano 70. Houve uma tentativa de recuperação desse estado de Judá em mil e em 135 pelo Bar Kokhba, e também não deu certo, acabou totalmente. Então, essas pessoas que foram exiladas, muitas delas para a Península Ibérica, o norte da África, a a Arábia, né, aquelas regiões ali do Iraque e tal, eles eram taxados, eles eram chamados pelos locais de judeus. Por quê? Ora, porque eles acabaram de ser exilados de Judá, estão entendendo? Então esse é o termo que ficou aí consagrado como judeu. Mas nós não temos terra, nós não temos pátria. Ah, mas Israel hoje? Israel não representa o judaísmo, se vocês querem entender melhor isso aí, se vocês querem dizer Judá, judeus e judaísmo, não representa o judaísmo. Primeiro, que eles não instauram a Constituição pela Torá. É uma Constituição democrática, assim como países europeus, Estados Unidos, etc. Então não é um Estado judaico. Eles vomitam aí para vocês que é um Estado judaico, porque é sionista e blá, 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 e não é verdade, ok? Não é verdade. Se eu for contar aqui vários casos que aconteceu, que eu já vi, presenciei, essa é a realidade, não é, pessoal, perdão, tá? Eu sei que vocês queriam ouvir uma coisinha legal, mas não é, gente. E vocês, à medida que vão estudando aqui comigo, acompanhando aqui comigo, vocês vão observar que tudo isso aí não passa de balela, ok? Eh, quem é praticante, pessoal, quem é praticante da Torá ou da Naciruta, melhor dizendo, é chamado Mushlam. Mushlam. Querem a prova? Pois bem, em Gênesis, Bereshit, capítulo 17, do verso 1, Deus fala com Abraão, né? Eu sou El Shaddai, anda perante mim e seja íntegro, seja perfeito.
né? Não é esse que está lá? No texto hebraico, a palavra que nós encontramos ali é a palavra tamim. Tamim. Tamim, cuja raiz é tamam, quer dizer completo, ideal, íntegro, né? Inocente também, enfim. Essa palavra também é sinônimo de shelim e também da palavra mushlam. Mushlam, que é praticante da temimá ou da naciruta, né? Que é o quê? É essa preservação do ensinamento que foi dado a Abraão, ok? Entenderam agora? Então, o praticante da naciruta é chamado mushlam, ok? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo, se não caiu aí. Ok, voltando aqui. Entenderam, pessoal? Então, quem é praticante da naciruta é chamado mushlam. O que significa mushlam em hebraico? Perfeito, íntegro ou aquele que tem ideal. Nós temos ideal. Quando foram formular aquela religião árabe, eles tiveram acesso a essas informações, pessoal, pelos judeus que estavam ali, né, por esses remanescentes lá daquela Judá antiga, praticantes da naciruta, que eles se consideravam muslim. E aí, então, eles pensaram, olha que interessante a palavra muslim, por que não muslim em árabe, né? E aí, então, não, mas agora não, vamos tirar esse sentido aí de perfeito ideal, né? Não, agora vai ser submissão. Vai ser submisso ao califa, né, entendeu? Então foi dessa forma que foi criado, né, essa nova religião do Islã, né? Basicamente dessa forma. Não estou aqui falando de forma pejorativa, estou falando como é que foi a construção deles, né? Porque eles tiveram essas informações, esse acesso pelos muçulmanos, pela Naciruta, ou como vocês conhecem, os nazarenos, ok? Essa é a realidade. Eles beberam muito desse, digamos, judaísmo cristão, como é falado pela academia. E são quem? São os nazarenos. Nazarenos com S, não com Z, porque com Z a letra Zain, não é nazireu, né? Outro problema histórico também aí, pessoal. Prestem atenção no que eu estou falando. Então vamos lá. Hillel, um dos mestres mais influentes da tradição naciruta, destacou-se pela sua ênfase na ética, na justiça e no amor ao próximo. Um dos menores discípulos, olha só, pessoal, o menor, né, vai ser o maior aqui na história. Um dos menores discípulos de Hillel foi João, que mais tarde ficou conhecido como o Grande João Batista, por Flávio Joséfo, né? E pela igreja também cristã. Uma figura central no cristianismo. João se tornou o guardião dos ensinamentos e segredos de seu mestre Hillel, preservando e transmitindo suas ideias para as gerações seguintes, mesmo diante das severas perseguições das demais seitas judaicas. Vocês sabem, né, pessoal? Está bem claro lá, tanto pela tradição rabínica, quanto pela tradição cristã, que João Batista e seus seguidores estavam sendo perseguidos. Na verdade, pela tradição cristã, é dito que ele foi perseguido pelos herodianos e por Herodes, né? Foi até morto, decapitado. Pela visão rabínica, né? Eram os romanos e tal, né? E os xamaítas, né? Uma outra vertente que havia naqueles dias, inimiga inclusive dos ileítas, ou seja, da naciruta, porque nós temos uma visão mais branda, né, do que é a Torá. Na tradição cristã, ele ficou denominado por João, filho de Zacarias, como vocês bem veem lá no Evangelho de Lucas. E mais tarde,
No contexto do judaísmo rabínico, ele foi também reconhecido como João, filho de Zaqueu, ou seja, Yohanan ben Zakkai. Independente da tradição, estamos falando da mesma pessoa. É, pessoal. Na vertente cristã vai ser de uma forma, na vertente rabínica vai ser de outra, mas é a mesma pessoa, ok? Qual é o problema aqui? O problema é tradição oral, ok? Que um vai falar de um jeito, o outro vai falar de outro, de acordo com aquilo que lembra, ou daquilo que e também interpolou, né? Enfim. Foi João quem tomou a decisão de expandir os ensinamentos de Hillel, compartilhando-os com um grupo maior de pessoas, atraindo seguidores com sua mensagem de arrependimento e renovação espiritual. Ao fazer isso, João iniciou um movimento que transcenderia o círculo restrito de seus discípulos. Ao saber desse movimento, membros da família de Hillel, que estavam sendo também perseguidos por seitas rivais da época, como os saduceus, né, etc., se uniram a ele, se uniram a João. Entre esses membros da família estavam figuras importantes, como Jesus, o famoso Jesus Cristo, neto de Hillel, Gamaliel, né, o Rabban Gamaliel, seu neto, Tiago, o famoso Yaakov Atzadik, ou como vocês conhecem, Akiva. Essa é a verdade, pessoal. Simão, irmão de Jesus, o famoso Rabi Shimon Bar Yochai, ok? E entre outros. Juntos, todos participaram do batismo de arrependimento, Tevilat Teshuvah, ou seja, eles reconheceram os seus pecados e foram redimidos. Prestem atenção. Isso aí, pessoal, tá na Bíblia de vocês também, tá? Se vocês duvidam do que eu tô falando aqui, tá na Bíblia de vocês, que o batismo era batismo de arrependimento de pecados, tá bom? Um rito de purificação e preparação espiritual, comandado por João para o reino de Deus que tanto Hillel falava. Nassiruta, a mãe das religiões abraâmicas. A Nassiruta é considerada a mãe, o berço de todas as religiões abraâmicas, da qual surgiram o cristianismo, o judaísmo rabínico e, em sequência, o Islã. Ela representa a preservação e a proteção dos ensinamentos originais que, ao longo do tempo, deram origem a essas grandes tradições religiosas. Após a destruição do Templo de Jerusalém no século I, a Nassiruta começou a se fragmentar. Preste atenção. A dispersão da mensagem e dos ensinamentos iniciais resultou na criação de várias interpretações, cada uma seguindo sua própria linha de pensamento. Com o passar dos séculos, esses ensinamentos foram divididos e reinterpretados de diversas maneiras, com diferentes grupos tomando para si o despojo da Nassiruta, cada um com sua própria crença e doutrinas. Então começou os nazarenos começaram a perder a sua autoridade depois da destruição do templo, né? E foram ficando de canto, de escanteio, enquanto o cristianismo começou a crescer e com ele também o judaísmo rabínico, que até então os nazarenos, os muslimim, eles estavam junto com os demais judeus, né? E eles até então praticavam a mesma coisa, eles não tinha problema nenhum. Só que o problema dos demais judeus rabínicos era o quê? Que nós ainda seguíamos a vertente de Hillel e ainda tínhamos a esperança de voltar essa era messiânica, de voltar esse reino dos céus. E como a autoridade rabínica já havia concordado com o Império Romano, de estar de acordo com o Império Romano,
Então eles falaram: "Não, esses caras aqui só vão dar problema para a gente. Esses caras aqui só vão dar problema para nossa comunidade. Então amaldiçoamos eles para que eles saiam de vez da nossa comunidade". E aí então que surge a o chamado Birkat Haminim, ou seja, a bênção contra os Minim, né, que é o quê? A escola de Hillel. E aí o que é engraçado hoje em dia, isso que é engraçado, eles dizem que são ileítas. Nós seguimos Hillel, mas não segue, pessoal, na prática não é. Na prática não é realidade, né. Vocês veem que não. Mas aí eles dizem que seguem, que: "Ah, nós somos ileítas e tal". Tô vendo, né, eu tô vendo bastante aí. Porque o problema, pessoal, era que os nazarenos, ou seja, aquele grupo que tinham acesso à informação, porque existe uma hierarquia na naciruta. Eu vou falar isso para vocês no final, tem aqui no finalzinho a explicação sobre isso. Os nazarenos, ou mujlamim, que como eles se consideravam entre eles, né, que eles se chamavam os ideais ou idealistas, né, eles tinham o ideal de trazer para esse mundo o reino dos céus, por meio social e político e espiritual. Só que as pessoas, ouvindo seus líderes, esquecendo que o poder está nelas, está no povo, começou a dar ouvidos aos seus rabinos judeus e começaram a só ir ladeira abaixo. Só foi ladeira abaixo, pessoal. Vocês têm a história aí para ver. Perseguição por cima de perseguição, morte. O que mais? Gente, só destruição. Muitos se converteram para o cristianismo romano, não é verdade? Então, essa é a história. Então, tudo que a gente tinha foi fragmentado pelo judaísmo rabínico, pelo Islã, pelo cristianismo, entendeu? Então, você tem que ter os olhos bem abertos, conhecer muito bem qual era o objetivo dos nazarenos naquela época, para entender o que está jogado ali, que eles utilizaram, para trazer de volta, né? Isso foi anos de pesquisa, pessoal, para entender o que se passou, né? Ver as evidências históricas, ver os dados históricos e ver que muitas das evidências históricas, perdão, das evidências arqueológicas, é mais, né, o chamado cristão, do que o propriamente judaico. Até então que surge, né, no meio, os manuscritos de Qumran, aí que vai salvar o movimento, né, da Naciruta, que vai vamos entender agora o que que é isso. É os documentos mais antigos que temos, né, que agora nós vamos compreender o que que é essa Naciruta, né. Então você vai ver lá nesses documentos muita coisa que hoje no judaísmo atual você não vai ter acesso a isso, porque hoje o judaísmo atual, ele não é mais uma vertente lá daqueles judeus do século I. Eles estão muito mais voltados a uma filosofia greco-romana. Não é mais aquilo. Esquece, ok? Então aqui, isso gerou uma multiplicidade de opiniões, muitas vezes divergentes, que visavam, em parte, a consolidação do poder e da autoridade sobre as massas. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Bom, está tudo bem aqui. O que deveria ser uma mensagem de paz, justiça social e preservação da verdade se transformou em uma ferramenta para controle social e domínio do capital. Fala se isso não é o que está acontecendo hoje, né? Infelizmente, a mensagem original da Naciruta, que nas suas raízes buscava a elevação espiritual e a harmonia entre os seres humanos, acabou sendo distorcida, né. Então você vai ter um pouquinho da Naciruta ali no cristianismo, um pouquinho nos rabínicos, um pouquinho nos muçulmanos, né. Mas eles têm a própria visão deles, o próprio caminho deles, né. Ao longo da história,
ela passou a ser utilizada como uma arma de terror e medo, particularmente com a introdução da ideia do inferno em um contexto de punição e condenação. Em vez de oferecer luz e orientação, a mensagem foi manipulada para manter as pessoas sob o medo constante, criando divisões e conflitos em nome da religião. Então, essa é a problemática que enfrentamos, porque a mensagem da Naciruta não foi trazer medo, mas esperança. Não foi trazer uma fé utópica, uma coisa abstrata, que só vai vir depois da morte no reino dos céus. Não, pelo contrário. Até mesmo no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, que quase não entra no Novo Testamento, deixa claro que a era messiânica vai ser aqui, tem de ser aqui, não é num mundinho lá abstrato que Paulo inventou. Paulo, o espião herodiano, né, parente de Herodes, como está bem claro nas suas cartas, né. Pessoal, essa é a realidade, gente. Eu sei que dói, eu sei que vocês precisam se convencer para entender a realidade, eu sei que é dolorido demais, eu sei. Doutrina da Naciruta. A doutrina da Naciruta é conhecida como a doutrina da não doutrina, que a gente chama de Dat en Dat Hudaat, né. Quer dizer, a doutrina sem doutrina traz, né, conhecimento, que é um conceito que se baseia na ideia de que a verdadeira sabedoria não é imposta de fora, mas nasce do interior de cada indivíduo quando absorve o conhecimento da arte. Ao invés de forçar o aprendizado, a Naciruta busca despertar a compreensão e a sabedoria no discípulo quando ele ouve a mensagem de Deus. Essa abordagem permite que cada pessoa se conecte com a verdade de maneira pessoal e autêntica, respeitando o seu próprio ritmo e jornada espiritual. A Naciruta, embora não imponha dogmas rígidos, está estruturada sobre 4 pilares. Então, pessoal, nós aqui não imponhamos a você, nós aqui temos orações, nós aqui temos muitas coisas, muitas práticas, mas em nenhum momento, pessoal, a gente fala assim: "Faça", é um sidur, é uma ordenação, "eu estou te mandando". Não, aqui não. Você faz se você quiser, se for do seu coração. E nós indicamos, é bom fazer, tá? É bom fazer para sua paz mental, mas você não é obrigado, ok? Não é obrigado. Ninguém aqui está te obrigando a nada, né? Então vamos lá, aqui continuando. Ao invés de forçar o aprendizado, a Naciruta busca despertar a compreensão e a sabedoria do discípulo quando ele ouve a mensagem de Deus. Essa abordagem permite que cada pessoa se conecte com a verdade de maneira pessoal e autêntica, né? Respeitando o seu próprio ritmo e jornada espiritual. Então esse ritmo que aqui eu estou falando, né, esse ritmo vá aos poucos, não precisa ser na doida, né. A prática aqui vai entendendo melhor, né. Não é legal, pessoal, você acreditar em algo que você nem conhece, como infelizmente você já faz, seguindo a sua religião, seguindo a sua fé aí em líderes de forma cega, né. Infelizmente você sabe que isso é verdade, né. E aqui eu estou propondo a você estudar um pouco melhor. Não vem na doida não, vem devagar, né. E aqui nós não vendemos esperança, pessoal, nós aqui trazemos conhecimento, né, porque aí afora se vende esperança, mas conhecimento que é bom, né, nada. Esse é o problema, né. A Naciruta, embora não imponha dogmas rígidos, está estruturada sobre 4 pilares, né, como eu falei aqui agora. Fundamentais que sustentam o verdadeiro templo de Deus, que é o corpo humano. Ou seja, para Naciruta, o corpo humano já é o próprio templo, onde está, né, a centelha da grande vida, né?
a gente chama de Hayarabá, né, a grande vida em aramaico. Hayarabá, né, a grande vida em aramaico, né. Então a grande vida, que vocês entendem como Deus, vocês entendem como qualquer coisa aí que vocês entendem, né, é chamado por nós de a grande vida, ou tetagrama, ok? Quais são esses pilares? O primeiro de todos, Sedaká, justiça social. A Sedaká representa a busca pela justiça e equidade nas relações humanas. Significa agir com compaixão e generosidade, buscando sempre o bem-estar coletivo e a dignidade de cada ser humano. A verdadeira justiça social é o alicerce de uma sociedade harmônica e equilibrada. Tefilá, segunda, né? O segundo pilar é tefilá, oração. A tefilá, ou oração, é o meio através do qual o ser humano se conecta com o divino interior. Ela não é apenas um rito, mas uma expressão de devoção e humildade, permitindo que o indivíduo se abra para a presença de Deus e para a sua orientação. A oração é vista como uma ferramenta de transformação pessoal e espiritual. Então, pessoal, aqui a palavra tefilá está muito ligada com a palavra emuná também, que é o quê? É a certeza, é a fé, né? Emuná quer dizer você construir algo, né, por dentro. Então a palavra tefilá aqui está muito ligada com a questão de construir algo por dentro, de dentro para fora. Assim como você constrói uma casa, de dentro da terra até sair para fora, não é verdade? A mesma coisa, nós também falamos, construa primeiro por dentro. Não adianta nada você falar por fora e praticar algumas coisas por fora, mas em outras partes da sua vida você vai vacilar. E é normal. Só que começa por dentro, pelo amor de Deus, que é melhor. Porque, infelizmente, essas ideologias políticas, né, por exemplo, o marxismo, o capitalismo, eles têm uma ideia de que é por fora, tudo se resolve por fora, né? Mas e por dentro, como é que está a pessoa, né? A Nassiruta entende diferente. Nós entendemos diferente, é por dentro. Como é que eu vou trazer o reino se eu não sei como é que vai ser isso? Se só é luz na minha mente ou escuridão, não tem algo definido, como é que vai ser definido isso? Não tem uma organização nesse caos. Como que eu vou entender a ordem desse caos? Porque a gente pensa que o caos é caos. Na verdade, o caos tem uma ordem. É só você entender o ritmo dele, né? Então aqui o terceiro pilar, Tov Shem, né? Que literalmente significa bom nome, mas é o quê? Integridade e moralidade. Tov Shem se refere à integridade e à moralidade, os valores que guiam as ações de uma pessoa de maneira ética e verdadeira. É o compromisso com a honestidade, a transparência e a responsabilidade, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo. A moralidade é o reflexo da pureza interior e do compromisso com o bem, né, pessoal? Então, aqui nós não queremos que você tenha uma roupagem. Ah, eu sou judeu. Ah, eu sou cristão. Nada disso, né? Nós queremos que você tenha, né, integridade. Seja você mesmo. Isso, ser você mesmo, ser o melhor de você mesmo, isso é ser Muslim. Entenderam agora? Isso é ser Muslim. Você já está sendo, ok? Já tá no começo, já está praticando. E você não percebe. Então, as pessoas íntegras no mundo, os justos, melhor dizendo, no mundo, já são muslimim, já são íntegros, já são praticantes, né, do caminho de Abraão, da religião de Abraão, se assim posso dizer, que é a Nassiruta, né? Esse caminho da preservação, da autopreservação. E o quarto e último pilar é Surmerá, afasta-se do mal, que é a abstenção do mal. Surmerá significa abster-se do mal,
evitando atitudes, palavras e ações que causem dano aos outros ou a si mesmo. Esse pilar enfatiza a importância de se afastar das negatividades e da malícia, cultivando uma vida baseada no bem, na bondade e promovendo a paz e a harmonia. Pessoal, quando a gente fala aqui bem e bondade, a gente não está querendo dizer que é para você ser um babaca estúpido que deixa as pessoas fazer com você o que quiser. Não, é você ser justo. Aqui não estou falando para você ser bom ou bonzinho. Só existe um bom que é Deus. Nós estamos falando e propondo aqui para que você seja justo. Entenderam? É nesse sentido. É agora que o bicho vai pegar, pessoal. É agora que o bicho vai pegar. Deixa eu ver aqui como que vamos falar isso, né? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se está tudo bem. É, está tudo bem aqui. Se travar aí, pessoal, me fala, hein? Por favor. A Torá, pessoal, o que que é a Torá para os Muslimim? Para Nassiruta, né? Para Nassiruta, a Torá é essencialmente a regra de ouro. Tratar os outros da maneira como gostaríamos de ser tratados. Esta simples, mais profunda regra resume toda a Torá e a Nassiruta. Qualquer lei ou prática que se desvie desse princípio fundamental é vista como uma doutrina humana e não como um ensinamento de Deus. Eita, pessoal, entenderam aqui? Então, para nós, pessoal, aquele livro que vocês chamam de Torá, o Pentateuco de Moisés, não é nada para a gente, ok? E é tão tal que os pais da igreja diziam isso, né? Sobre Hilel, sabe o que eles falam? Sabe o que a história fala sobre Hilel, que os rabinos hoje ocultam de vocês? Eles chamam os ileítas de Hilelim. Hilelim, né? Com het e não re, quer dizer profanadores. Porque nós, a Nassiruta, não víamos mais a Torá, essa Torá, o Pentateuco, a Torá Shebirtav, né? Como a palavra de Deus, porque não é. Nela se encontra a palavra de Deus, mas não em sua completude. Infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade. Você vê lá que eles deixam o estuprador ficar com a pessoa com que ele estuprou. Você vê lá tantos absurdos que eu acho que não cabe nem aqui falar. E aí vocês vão ouvir dizer: "Mas isso é mistério, é porque você não entende os códigos hebraicos". Não, os códigos entendemos também, pessoal. Aqui também tem gematria, mas tem um problema. No texto literal, no nível Peshat, está lá descrito o que é as leis. Entenderam? Está lá escrito. Estão entendendo agora? Então, para nós, e vocês já sabem no íntimo de vocês que isso é verdade. Vocês judeus, vocês cristãos sabem disso. Já havia debate, até mesmo no livro de vocês. Nos livros do Novo Testamento já há debate sobre isso. Tem até aí esse falso apóstolo que dizia, né, que a Torá não é nada, né? Que não é nem palavras dele. Olha só que coisa louca, não é nem palavras dele, já eram palavras dos discípulos. Para quem não sabe do que eu estou falando, existe um texto só dos judeus nazarenos, os Mushilamim, que fala sobre isso, que fala que a Torá foi profanada pelos levitas. Entenderam? Por isso que na Tanar, vemos muito das palavras de Deus, mas a Tanar em si não é a palavra de Deus. Ok? É mexida, movida
por homens. E pasmem, Deus não escreve livros. É como começa a nossa Bíblia, se assim podemos dizer, da Nassiruta, que vocês vão conhecer no final. Tá bom, pessoal? Eu sei que é um choque para muitos aí, mas vamos lá. Essa é a Torá dada por Deus, o guia universal para a humanidade, assim como Hillel ensinava que todos os mandamentos e leis devem ser interpretados à luz do amor e do respeito ao próximo, e que a verdadeira sabedoria está na simplicidade e na prática do caminho, verdade e vida bem belo. Emuná, a nossa fé. Vamos lá, pessoal. E aí, vocês vão para o inferno? Vocês vão para o lago de fogo e enxofre? Qual é a fé da Nassiruta? A Nassiruta inicial, como realmente era ensinado naqueles dias. Vamos lá. Na Nassiruta, acreditamos que eu e os outros somos um com Deus. Então não existe essa coisa como é que fala? Monoteísmo. Prestem atenção ao que era ensinado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai é o nosso Deus, é o nosso poder, porque a palavra Deus é poder em hebraico. Adonai é um, ou seja, todos são um com Ele, todos são um com Ele. Se estamos com Ele, um somos com Ele. Estão entendendo agora? Ou está difícil ainda entender e interpretar? Compartilhando a unidade divina que transcende as divisões físicas e espirituais. Acreditamos que o ser humano é criado, olha só, acreditamos que o ser humano, criado à imagem de Deus, como na própria Torá tá, né? Não é isso que está lá? Então, possui uma natureza original isenta de pecado, doença, morte e qualquer sofrimento. Essa visão reflete nossa compreensão de que, no estado puro e divino, ou seja, o estado da alma Yehidá, o ser humano é perfeito e completo, ou seja, ele é Mushlam, ok? Também acreditamos que a ciência, a Madá, que é a nossa ciência que nós aprendemos, né, que temos que estudar muito, temos que conhecer muito, ser isento de preconceitos e sempre ir atrás de mais informações. Aqui dentro da escola nós ensinamos isso, né? Então aqui eu digo, também acreditamos que a ciência, quando guiada pela sabedoria, entendimento e conhecimento, tem o poder de resgatar o ser humano da ilusão, do sofrimento e da separação de Deus. A verdadeira ciência, de acordo com a Nassiruta, não é contrária à espiritualidade, mas sim uma ferramenta para restaurar a consciência humana ao seu estado original de perfeição. No reino de Deus, o mundo ideal, só existe aquilo que foi criado por Deus. O pecado, a doença e a morte são consideradas criações humanas, surgidas da ignorância e do afastamento da verdade divina. São ilusões que nos mantêm presos a uma realidade distorcida e limitada. A missão do ser humano, portanto, é trazer o reino dos céus à terra, manifestando a vontade divina aqui e agora. Isso implica viver em harmonia com os princípios eternos de justiça, amor e verdade, buscando constantemente a elevação da consciência e a dissipação do sofrimento. Entenderam, pessoal? Então, essa é a verdadeira crença da Nassiruta. Viram só? Era dessa forma que se entendia
Era dessa forma que se entendia. Nós sabíamos dessas questões de inferno, de não sei o que e tal, mas nós não nos atemos a isso, porque o ser humano, segundo a Nassiruta, ele nasce aqui nesse mundo de Tevel, né, ele nasce aqui desfrutando das 7 terras. Em seguida, ele então passa pelos 7 cárceres do inferno, né. Ou seja, ele vai passar por esses cárceres do inferno, que é o quê? É o sofrimento que vai começar a vir, né, são os problemas que vão começar a acontecer, né, pessoais, na adolescência e tal, até então que ele alcança os 7 céus, até se encontrar com o único Deus, que é a sua própria essência, né. E se você for contar 7, 7, 7 mais um Deus, 22 letras hebraicas, que é o que aqui nós ensinamos também. Então aqui, pessoal, é só o básico, estou só dando o básico aqui para vocês, tá. Tudo isso aprendemos aqui dentro. Aí você se pergunta também: "Espera aí, Yosef, mas eu estou vivendo um sofrimento, eu estou passando por problemas, eu estou sentindo a minha dor". Todos nós aqui, nós estamos passando por isso também, ninguém aqui tá isento não. Todos nós estamos no mesmo barco, pessoal. Mas nós aqui estamos propondo a vocês, tirem a cabeça e os seus olhos espirituais nesses problemas. Olhem para Deus, olhem para o reino de Deus, esse reino onde você já tem sua casa própria. Nesse reino de Deus, você já tem sua casa própria, você já tem o seu carro do ano que você quer, você já tem tudo isso que você deseja, você já tem saúde, você é feliz nesse reino de Deus. Então, tire os seus olhos da escuridão, ok? Mas cuidado, ao olhar para a luz, não se volte novamente para a escuridão, senão você vai ficar cego, né? Vamos lá, pessoal. Estão entendendo? Aqui eu estou dando um básico, pessoal. Estou dando um básico do que é a Nassiruta. Hierarquia na Nassiruta. Então vamos lá, pessoal. Na visão da Nassiruta, todo ser humano, em sua essência, é um Muslim, que é perfeito, íntegro. O propósito da Nassiruta é ajudar a restaurar a integridade natural de cada ser humano através da mensagem de Deus, Messer Elohim. Todo ser humano nasce em sua essência como um Muslim, mas ao se distanciar de si mesmo, se transforma em um Ben Enosh, né? Ou seja, uma pessoa marcada pela limitação e alienação, ok? Então, o objetivo nosso aqui é restaurar em você essa natureza de Muslim, né? Que nós vamos chegar lá, pessoal. Aqui dentro eu ensino como é que vamos chegar lá. No livro, inclusive, é ensinado como é que vamos alcançar isso. Eu não dou uma esperança não, eu explico detalhes sobre isso, tá? Eh, Quando este indivíduo se volta para o caminho, verdade, vida, bem, belo, reino ideal, que reside em seu interior, ele manifesta sua natureza original, restaurando o seu estado de Muslim. Então, pessoal, é isso que Deus fala lá com Abraão. Vai, vai para dentro de ti mesmo, Lech Lechá, vai para dentro de ti, partindo da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar, que é o que você deseja, é o que você deseja. Eu vou realizar, eu vou sincronizar a minha vontade com a tua vontade. Isso é Deus falando com Abraão. Eu vou sincronizar, harmonizar, mas sai. Para de ficar ouvindo, vendo, lendo opiniões aí da sociedade, informações, notícias negativas. Saia dessa. Edifique o altar da tua alma.
Para de dar ênfase ao negativo, ao ruim, ao péssimo. Você não vai a lugar nenhum. Vai só atrasar a sua vida. Ame a voz do silêncio. Ame, porque é a voz de Deus. É da voz do silêncio que saem diversos pensamentos maravilhosos, ideias geniais. Quando você está calmo. Isso nós aprendemos lá no Parishasa, pessoal, que é uma prática, uma oração que nós temos aqui. Então aqui, ó. Assim é possível que ele ascenda aos mais elevados graus da Nasiruta, reconectando-se com sua verdadeira missão e propósito. Dentro da editar, pessoal, para quem não sabe, editar é a comunidade, tá? É o mesmo que em hebraico Eda, aqui é em aramaico. Quer dizer comunidade, tá? Então, as comunidades da Nasiruta, que vão começar a existir daqui a um breve tempo, né? É chamado editar, em aramaico. Os membros se organizam em 4 categorias. Vamos lá, então, entender. Primeiro, os Shomim. Os Shomim, pessoal, são quem? Os ouvintes. É você. Você agora aí é um ouvinte. Você não tem propósito nenhum. Você está me ouvindo. Você está absorvendo, está recebendo várias sementes que está caindo aí na sua alma, né? E está indo para algumas terras, algumas boas, algumas ruins, né? E que uma hora isso vai germinar, né? Em você a mensagem de Deus. Né? Então você é o Shomim. Você não tem obrigação nenhuma, você pode praticar as suas práticas normal, tranquilamente, né? Então o Shomim é isso, é aquela pessoa que é convidada a ouvir a mensagem de Deus, mas ela não tem obrigação nenhuma, não precisa fazer nada, só ouvir. E aí ela decide o que que ela, se ela quer isso ou não para a vida dela, né? Hum. E por segundo temos os Ma'aminim, os crentes ou praticantes auxiliares, né? Os Ma'aminim são aqueles que acreditam, que ouvem a mensagem e, ó, eu acredito nisso. Então, esses Ma'aminim, dentro da comunidade aqui nossa, os Ma'aminim, eles pagam eles ajudam aqui na comunidade com 10% daquilo que ele ganha monetariamente. Não é o dízimo, tá? Porque não temos mais o templo e tal, né, pessoal? Mas o Ma'aminim, ele recebe mensalmente, né, um bônus, um estudo, né? Por ele estar lhe dando os seus 10%, né? Ele fala, eu quero ser Ma'aminim. Então aí a gente fecha ali um termo com ele e ele dá os seus 10% e cada mês ele recebe um bônus, um estudo, né? Para não ficar ali de graça. Porque ele tem que ter um conhecimento, né, pessoal? É merecedor que ele tenha um conhecimento. Então, nós também temos os Nassarenim, né? Que são os guardiões dos mistérios. Aqui, pessoal, ó, lembrando aqui vocês, antes de tudo, hein? Os Ma'aminim, pessoal, eles fazem um testemunho de fé, tá? Eles fazem um testemunho de fé para poder eles serem, então, reconhecidos na comunidade como praticantes, né? Eu pratico. Então ele vai aprender na casa dele as orações, as práticas das festas que nós temos, né? O calendário, tudo que nós temos, ele vai receber na casa dele, né? Através do e-mail, né? Ele vai receber através do e-mail dele. Isso quando ele em seguida faz o testemunho de fé, né? Já os Nassarenim, os nazarenos, eles estão ali recebendo um estudo que vai passar por uma fase ali de mais ou menos 6 anos de estudo, para eles se prepararem para se tornarem Megunazim, ou seja, os conhecedores dos mistérios. Então esses nazarenos, eles recebem anualmente um texto secreto da Nasiruta, e fora isso, eles estudam, né, mensalmente, vários estudos, como hebraico, aramaico, né?
que mais? Como é que se faz o batismo, como é que se faz o casamento, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Então ele vai começar a ter o poder de até dar aulas para outras pessoas, aonde ele está. Ele poderá montar uma hidruna. Hidruna é o quê, pessoal? Hidruna pode ser uma pequena sala de reunião ou uma editar, que é uma comunidade, ele pode abrir uma comunidade, ele pode dar essas aulas também nas praças, em qualquer lugar. Ele tem a permissão, ele vai ter a teudá da nossa comunidade para dar essas aulas, tá? Então ele vai ter acesso aos mistérios mais elevados da comunidade. Tudo, pessoal, tudo que vocês imaginarem na cabecinha de vocês, Chave Salomão, Salomão, não sei o quê, tudo nós precisamos passar aos nazarenos, ok? E por fim, os Megunazim. Os Megunazim já são aqueles que são, como a gente chama de Rabi. Rabi. Rabi é o quê? É um professor, né? Então, o Nazareno, ele é quase um rabino. Ele tem acesso a algumas informações, mas ele ainda não pode, como é que eu posso dizer? Ele ainda não tem autoridade de um Megunaz. Um Megunaz, ele já é um rabino, ele já tem um conhecimento mais elevado. Ele já tem acesso a muitos livros da Nassiruta. Ele tem acesso a muitos livros históricos da Nassiruta. Ele tem acesso a informações que vocês hoje ainda não têm. Então ele tem acesso. E ele dá aula sobre isso. Ele dá aula sobre isso. Então tudo que eu sei, ele sabe. Tudo que eu aprendi, ele também aprendeu. Então ele é basicamente um rabi. Ele é um rabino da Nassiruta. Ok, pessoal? Entenderam agora? Entenderam agora o que é a Nassiruta? Vocês ainda têm alguma dúvida? Pode fazer perguntas aqui no chat, eu vou responder vocês. Ok?